Oi, pessoal. Esse vídeo é o primeiro treinamento do Genk de 2024, no qual a gente vai explorar alguns métodos para a criação de malhas 3D. Os objetivos aqui vão ser introduzir um pouco da teoria sobre como são construídas as malhas e os métodos e as ferramentas que nós usamos para criar malhas de forma fácil e aperfeiçoar a qualidade delas. Inicialmente, passando um pouco da teoria, o que seriam as malhas são uma forma de discretização do CAD, no qual a gente pega um modelo e divide ele em subdivisões, as quais a gente nomeia de elementos. Enquanto os nós são os pontos de encontro entre esses elementos, como apresentado nessa imagem aqui embaixo. Além disso, os elementos são divididos de acordo com o espaço em que a simulação está sendo feita. Nós podemos ter elementos 1D, 2D ou 3D. E além disso, os elementos podem ter ou não nós intermediários, que são usados para aumentar a precisão do elemento durante a simulação. Nesse vídeo, nós vamos nos aprofundar apenas na malha 3D. Ela é dividida entre dois tipos, que são as malhas tetraédricas e as malhas hexaédricas. As malhas tetraédricas podem ser geradas automaticamente por meio de comandos, porém elas apresentam uma menor precisão nos cálculos quando comparados com as hexaédricas. Um ponto positivo delas é que elas se encaixam facilmente em qualquer geometria e podem ser aplicadas bem rapidamente. Enquanto as malhas hexaédricas não são tão simples de ser aplicadas, exigem um processo manual, porém elas apresentam maior precisão nos cálculos. Nesse vídeo, nós vamos criar uma malha hexaédrica, como essa apresentada aqui, e esses vão ser alguns dos processos abordados para a criação dela. Nosso objeto de estudo para essa produção de malha vai ser esse mancal. O CAD dele está aqui na imagem. Para os membros do Genk, o CAD está lá no Drive. Ou qualquer outra pessoa quiser fazer a simulação, é um CAD bem simples de copiar, seguindo esses passos aqui. O primeiro passo que nós vamos tomar aqui para a transformação do CAD em uma malha vai ser a divisão do corpo pela sua simetria. Nesse corpo, por exemplo, podemos ver que ele tem simetria no eixo X, no Y e no Z. Então nós podemos dividir o corpo em 8 partes iguais e construir a malha apenas em uma dessas partes e em seguida refletir ela, de forma a ter uma malha bem padronizada, num processo muito mais simples do que construir a malha para o elemento como um todo. Bom, abrindo NX, o primeiro passo que vamos fazer então é a divisão do CAD em 8 partes iguais. Para isso, aqui na aba Application, vamos usar o Modeling para editar nosso corpo. Aqui em Feature, no More, nós temos a opção Split Body, que a gente vai usar para selecionar quais planos a gente quer dividir o corpo. Aqui, na opção New Plane, ele vai solicitar um corpo e um plano. Para definir qual é o plano, a gente vem aqui nessa setinha e tem aqui a opção X, Y e Z. A gente vai dividir o corpo em todas elas. Para isso, clica no X, aplica, seleciona os dois corpos agora, apertando nos dois, outro plano, o Y, aplica, seleciona os quatro, setinha, e dividir no Z também. Assim a gente tem o corpo dividido entre 8 peças iguais. Portanto, a gente pode vir aqui, mudar o nosso filtro para Solid Body e selecionar quais a gente não vai querer usar. Vocês podem fazer igual eu e deixar só uma delas e apertar Ctrl B, que vai esconder as outras partes. E agora a gente tem o elemento sobre o qual a gente vai trabalhar aqui. O próximo tópico que a gente vai abordar é a construção da malha em concentradores de tensão, que são regiões de geometria crítica da peça, em que a tensão vai acabar sendo crítica, então a gente precisa medir ela com uma maior precisão. Para isso, a gente faz um refinamento em volta dos concentradores de tensão, como é o caso desse furo aqui. Para fazer isso, a gente vai dividir o corpo em mais áreas ainda. Nós vamos fazer uma circunferência aqui, cortando em volta da outra, e vamos definir um tamanho de elemento menor nela. Bom, aqui no NX, para fazer isso, nós vamos usar de novo o split body, mas a gente vai usar ele de uma forma diferente, não vamos usar um plano.
Para isso, a gente vai precisar de um sketch. A gente seleciona essa face superior aqui e dá um OK. O que a gente vai precisar fazer aqui é desenhar uma circunferência com o mesmo centro dessa, pode ser aqui de 60 milímetros de diâmetro, e aqui embaixo outra nesse outro círculo, pode ser de 25. Opa, aí 25. Além disso, nós vamos também fazer um corte aqui, seleciona o ponto central e puxa 90 graus para cima, e por enquanto vamos fazer também uma circunferência aqui, ó. Mesmo centro, e puxa até 80 de diâmetro. Pronto. Pode dar um finish sketch. Agora nós vamos ir em split body novamente. Seleciono o corpo. E agora a nossa opção de ferramenta a gente vai mudar para extrude. Ele vai pedir uma curva, é só selecionar as quatro. E a direção. No caso, como a gente quer que desça, vai ser o menos Y. Dando um apply, ele vai fazer todo esse corte aqui no nosso corpo. E está quase pronto para a gente ir fazer a malha. Só tem mais um corte que é necessário, que vai ser um corte nesse plano aqui. Para fazer ele, vamos vir aqui em Split Body de novo, opção New Plane, seleciona todos os corpos. E agora, para especificar o plano, clica nessa superfície aqui de cima. E a gente vai fazer esse corte aqui. Bom, depois de fazer o corte, a gente pode vir aqui e esconder esse sketch que a gente fez. Temos aqui o corpo cortado. O próximo passo já é partir para a criação da malha. Para isso, a gente vai vir aqui em cima em Application, Pre-Post e New Fem and Simulation. Aqui ele vai dar algumas opções. Podem deixar desligado essa daqui, Create a Dilated Part. O Solver, NX Nastran. E o tipo de análise vai ser estrutural. E dá OK. O tipo de solução vai ser linear estática e pode dar OK. A primeira função que a gente vai aplicar na hora de criar a malha vai ser o mesh mating entre todos os corpos. Essa função garante que os nós de diferentes corpos se encaixem, por exemplo. Nesse caso, a gente não usou o mesh mating. Então, vocês podem ver que tem nós que não estão se encaixando entre os dois corpos, enquanto essa aqui com mesh mating, todos os nós sempre estão coincidindo entre os corpos aqui. Para fazer isso no NX é só vir aqui em Home, tem Mesh Mating aqui. Seleciona aqui, ó, todos os corpos e dá um apply. A próxima função que nós vamos usar é o Maped Mesh. Aqui do lado esquerdo, vocês podem ver uma malha livre, que foi criada só com a função 2D Mesh, enquanto na direita temos a função 2D Mapped, que seria uma malha mapeada. Para usar ela, nós definimos 4 arestas do corpo, e ele vai criar uma malha bem padronizada dessa forma. Aqui no NX, para criar uma malha 2D Mapped, nós temos em Mesh, a função More, 2D Mapped. Aí é só selecionar essa face aqui de cima. Desliga essa opção Export Mesh to Solver, porque essa malha 2D a gente não vai usar na simulação, apenas para criar outra malha 3D depois. Agora ele vai pedir para a gente qual tipo de elemento. Podem colocar C de 8. O Element Size aqui, se a gente clicar no raio, ele vai dar uma dimensão recomendada para a gente, 6. Vou colocar um pouco menor, porque se for um concentrador de tensão, eu vou colocar 5 para ver como fica. Se a gente der apply, ele já vai confirmar. Mas se a gente clicar nessa lupa, a gente pode ver, antes de confirmar, como ela ficaria. Então vamos vir aqui em apply. Agora,
Com o 2D Mapped também, a gente já pode fazer essa aresta, mesmo processo, clica no raio aqui, dá Apply. Vocês podem ver que os nós estão coincidindo, porque a gente deu o Mesh Mating. E vamos fazer nessas três áreas aqui também. Aqui no raio para ver quanto ele recomenda. Apply. Mesma coisa. E aqui também. Essas regiões sombreadas aqui estão aparecendo por conta da geometria do CAD que está atrás da malha. Mas quando a gente desligar a geometria, vai parar de aparecer essas sombras. Bom, para essa última região que sobrou aqui, devido à geometria dela que não é muito padronizada, nós vamos aplicar um 2D Mesh mesmo. Clicar no raio para ver quanto ele recomenda e dar um Apply. Agora nós temos todas as malhas, só que em dimensão 2D. Tendo as malhas 2D criadas, nós vamos usar a função Sweep Mesh, que seria uma malha por varredura. Nós vamos selecionar qual malha a gente quer usar e o corpo, e ele vai pegar a malha e dar uma varredura aqui para baixo, copiando ela em camadas até chegar no final. Bom, aqui no NX, para fazer o Sweep Mesh, é só vir em More, 3D Sweep Mesh. A função, o tipo aqui pode ser until target, em que ele vai pedir uma fonte, que seria de onde sai a malha, e um target, que é até onde chega a malha, que seria nesse caso aqui embaixo. Pode clicar no raio aqui para ele ver quanto que seria o tamanho recomendado, mas no caso a gente usou 5 aqui em cima, então tem que pôr 5 aqui, que seria o tamanho do elemento da fonte. E dá um apply. Aí ele deu um sweep mesh até ali embaixo. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa em tudo. Clica na fonte, muda aqui, clica no alvo. Apply e vai fazendo isso. Aqui vai ser um pouco diferente por conta dos corpos em que essa geometria está em contato. Nós vamos ter que fazer o sweep mesh daqui de cima até no meio e do meio até embaixo depois. Só vamos ter que fazer por parte. Para isso, o jeito mais simples é a gente clicar aqui nesse corpo de baixo e dar um Ctrl B nele. Ele vai esconder. Agora a gente enxerga a face de cima e a de baixo. Então, com o sweep mesh, clica em cima, muda para target e muda embaixo. Aí é só dar uma apply. Agora a gente precisa dar outro mesh, que seria daqui até embaixo. Dá um apply e fechou aqui a malha. Bom, agora a gente pode vir aqui. Todos esses pontinhos azuis que estão aparecendo são controles da malha que estão apenas definindo qual é o número de elementos que tem em cada aresta e só para ele parar de aparecer a gente pode clicar nesse checkzinho que ele vai sumir. Aqui a gente está praticamente com a malha criada para esse pedaço. O que a gente precisa fazer é deletar os elementos 2D que a gente criou, as malhas aqui em cima. A gente criou elas apenas para dar um sweep mesh e criar a malha 3D, então a 2D não é de nosso interesse. Para isso a gente abre aqui 2D Collectors e seleciona todas elas, clicando e segurando Ctrl, pode dar um delete. Aqui embaixo nós temos divididos todos os nossos sólidos e as respectivas malhas deles. Outra coisa importante se fazer é vir aqui em 3D Collectors. Nós temos as malhas aqui divididas em sólidos. Para ficar mais fácil de mexer, a gente pode selecionar todas elas, menos as duas de cima aqui que estão no Solid 1, e juntar todas no mesmo Solid, que vai ficar mais fácil de editar. Porque a gente edita apenas esse Solid e ele vai fazer as mudanças para todas as malhas.
Por exemplo, se eu quiser vir aqui e editar o display delas, eu posso vir aqui e mudar a cor e ele muda para todas de uma vez só. No caso, o que a gente vai fazer é abrir aqui, Solid, em Edit, a gente vai editar o material dessa malha. A gente vem aqui nessa ferramenta e aqui em Material a gente vem em Choose Material. Ele dá uma lista aqui pra gente de opções, ou também clicando nesse botão a gente pode criar nosso material, informando as propriedades dele. Mas por enquanto a gente vai usar esse ISE 310SS, que seria um aço estrutural. Pode dar OK e OK de novo. OK aqui também. Então aqui a gente tem a malha, criada para esse 1/8 do nosso CAD total, e ela já está pronta para esse pedaço. Então a gente pode fazer o processo que eu mencionei no começo, que seria refletir ela e conseguir a malha completa. Para isso a gente vem aqui em Nodes and Elements. Nesse More aqui tem a opção Reflect, no qual a gente vai selecionar todos os elementos, especificar um plano, que seria vamos fazer com todos os planos, um de cada vez, dá um Apply, seleciona tudo de novo, muda o plano, Apply de novo, seleciona todos, muda o plano e dá Apply. Bom, depois de refletir a malha, a gente ainda tem uma operação aqui para fazer, que seria o Merge Nodes. Quando a gente reflete a malha, os nós que estão em contato aqui na face em que foi refletida, ele acaba ficando duplicado. Então, com a função, a gente pode selecionar todos os nós duplicados aqui e, clicando no botão, ele combina esses nós, transformando os dois em apenas um. Aqui no NX, para fazer isso, é só vir aqui em Nodes and Elements, em Checks, a gente vem na opção Duplicate Nodes. É só selecionar tudo e ele vai informar automaticamente aqui quais são os nós duplicados, que seriam os pontos de encontro ali. Clica aqui nessa opção Merge Nodes e ele vai já juntar elas e pode fechar. Uma prática importante de sempre fazer é verificar a qualidade dos elementos que a gente criou. Para isso, a gente vem aqui na função Element Quality, seleciona tudo e dá um Check Elements. Fechando aqui, ele vai passar a informação do número de falhas e número de avisos nos elementos. Se os elementos falharem, é bem importante refazer a malha de um jeito que funcione, porém, se aparecer alguns warnings, é porque os elementos estão ultrapassando algum limite definido pelo sistema, mas não necessariamente vai dar problema a simulação. Pode continuar funcionando, só ultrapassou alguns valores. Bom, nesse momento tem mais uma modificação que é importante a gente fazer, que seria a respeito da orientação do material. Sempre que a gente cria a malha e define o material, acaba criando uma orientação do material nela. E quando a gente usa a função de refletir, essa orientação é modificada. Então a gente vai precisar abrir a malha e modificar a orientação dela em todas as malhas refletidas aqui. Para saber qual é refletida é bem fácil. Vocês podem ver aqui na frente que esse símbolo significa que a malha foi criada usando o sweep. Então essas são as malhas originais que a gente criou, enquanto todas escritas reflected foram as refletidas. Então é só você selecionar aqui, com o Ctrl e setinha para baixo, você vai puxando e ele vai selecionar todas. Vem até 2D Mesh aqui, tirar esse aqui. Em Edit Mesh Associated Data, a gente clica aqui, essa primeira opção, Material Orientation Method. Você muda de Vector para Physical Property Table e dá um OK. Agora toda a orientação da malha vai estar do jeito certo para a gente poder fazer a simulação. E nessa simulação era isso que eu queria mostrar. Por enquanto a gente só vai fazer a criação da malha. E no próximo treinamento eu vou passar uma simulação feita com essa mesma malha que a gente construiu hoje, aplicando nela condições de contorno, forças e o material.
Para concluir, o que eu queria passar nesse vídeo é mostrar que a construção da malha é a parte mais difícil de se fazer na simulação, porque ela é a mais exigente, que requer mais trabalho, mas também é muito importante porque é por meio dela que você garante que sua simulação vai ter precisão e também é capaz de minimizar o gasto computacional se a malha for bem feita. Para isso, é sempre fundamental ter o domínio das ferramentas que você vai usar durante a construção da malha, para garantir a prática e aperfeiçoamento do processo.